Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Mídia e Marketing. Hoje a gente chega no episódio 223 da nossa longa jornada desde 2019 no ar. Meu nome é Renato Pesotti e o episódio de hoje é com o André Svartman, que é CMO da Adidas no Brasil. André, obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo. Obrigado você, Renato, pelo convite. Prazer meu e da Adidas estar aqui contigo e com todo mundo que está nos assistindo. Valeu, obrigado. O grande propósito da Adidas é sempre falar do poder que o esporte tem de mudar vidas. Eu queria que você falasse desse propósito, dessa intenção da marca em querer mudar vidas e como que vocês têm trabalhado isso misturando estilo de vida e também performance, né? Porque a gente quer mudar de vida, mas também tem o lado de performance, né? Dos atletas que são patrocinadas pela marca. Como que vocês reúnem tudo isso no dia a dia da marca hoje em dia? Legal. Sim, de fato, nós acreditamos que a gente pode transformar vidas através do esporte, né? Esse é o nosso propósito de existência. E dentro disso, um pouco do que você falou agora do esporte, do lifestyle, da performance, a gente sempre se considera uma marca de esportes e da cultura que nasce dele, né? Então, sempre que a gente fala de cultura, de lifestyle, a gente está falando a partir do prisma do esporte, né? Então, nós somos, de fato, prioritariamente essa marca de esporte. E a gente acredita em diversos olhares de como que o esporte pode transformar vidas, né? Tem aquele olhar de, poxa, uma pessoa que começa a praticar esporte e a partir do momento em que ela se profissionaliza, por exemplo, ela tem um novo potencial e uma nova opção de vida. E tem também todas as pessoas que, a partir de praticar um esporte, melhoram a sua vida, melhoram o seu estilo de vida, melhoram a sua saúde. Então, tem todo esse olhar do que quer dizer essa transformação que a gente fala, né? E essa questão da performance, né, que você trouxe, é óbvio, nós somos uma marca de esporte de performance. A gente nasceu há mais de 75 anos com o nosso fundador, que é o Adi Dassler, desenvolvendo produtos de alta performance para o esporte. Nós quebramos diversos recordes, nós estamos nos melhores e maiores rankings do mundo com os nossos produtos, e isso é parte inerente do nosso DNA. Mas a gente olha o esporte como um ambiente, né? um jeito de viver em que você não faz sozinho. Aquela história de subir no pódio ali na frente, por mais que seja um esporte individual, às vezes você não subiu lá sozinho. Você não chegou ali sozinho. Você chegou ali com um monte de gente que te suportou ao longo desse caminho, que te ajudou ao longo desse caminho, que não é fácil. Isso seja na alta performance ou não, né? Seja você na alta performance até você chegar ali naquele pódio, ou seja você no dia a dia que começou com seus amigos, passou por um treinador. Então a gente diz, né, que tem nós estamos atualmente muito nessa posição do efeito do mais um, né? O efeito de mais gente que te ajudou a chegar até ali, né? Então, quando a gente fala de transformar a vida através do esporte, vem de todo esse histórico, de todo mundo que está junto com você, te apoiando nessa história, te apoiando nesse caminhar do esporte, que de fato, às vezes, não é fácil, ele exige esforço, ele exige disciplina, isso faz parte, né, do caminho. Então, esse é o olhar que a gente tem do esporte e entendendo também que o esporte é um formador e um fomentador de cultura, né? A gente tem muita clareza de como que um basquete, um skate, atualmente cada vez mais um futebol, influenciam no jeito de viver das pessoas, no jeito das pessoas se vestirem, no que as pessoas põem no pé. Então, é por isso também que a gente fala do lifestyle e da cultura que nasce desse esporte. Então, é assim, numa visão geral, que a gente trabalha, que a gente enxerga, e para isso que a gente existe. Legal, você falou dessa questão de mostrar também esse lado da pessoa que ajuda. Vocês lançaram recentemente um documentário com a Rebeca Andrade, falando muito do técnico dela, né? É exatamente nessa linha, é mostrar quem está ao lado do atleta, mesmo que ele seja um profissional, ou mesmo que ele seja uma estrela global, como a Rebeca é hoje, né? É mostrar essa pessoa que está do lado, que está ajudando, que está dando aquela força o tempo todo, né? Que ensina, que mostra o caminho também, né? Exatamente isso, cara, exatamente, que ensina, mostra o caminho e apoia, né? Suporta e dá aquele... a palavra melhor é o apoio mesmo, que dá o apoio, seja
o apoio para segurar ela quando ela vai aprender um novo movimento, ou o apoio mais subjetivo que nos momentos mais difíceis e nos momentos mais legais, né? Isso que também fica muito claro nesse documentário que a gente lança, né? Não é só na dor, muito pelo contrário. Na conquista também, esse apoio e toda essa entrega vem em conjunto, né? Ela não faz sozinha. E, inclusive, quem não assistiu, veja, esse documentário está lá no YouTube, é magnífico, mostra muito isso, né? Como que a conquista da Rebeca é a conquista do técnico e de todo mundo que está ali naquele ambiente com ela. Legal, uma conquista nossa também. Mas falando de Adidas, não dá para não falar de futebol, né? Vocês têm clubes gigantes, né? Vocês têm o Flamengo, o Inter de Porto Alegre, vocês têm o Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro, mas cada um tem a sua nuance, cada um tem sua peculiaridade. Foto do Atlético não pode nem aparecer o céu azul, né? Que a gente está sabendo que é a briga é bem complicada. Eu queria que você falasse um pouco como é esse trabalho no dia a dia, de ter uma equipe que toma conta de diversas marcas, diversos clubes e ter as peculiaridades que você tem que olhar com muito mais cuidado, né? O torcedor de futebol é bem complicado em relação a isso. Você não pode dar uma escapadinha, uma escorregadinha, né? Como que é esse trabalho no dia a dia também? Tudo parte da gente entender os valores de cada clube, né? Cada clube tem uma história, cada clube tem uma tradição, cada clube tem os seus valores que se refletem lá na frente essas exposições de cores, marcas, logotipos que eles trazem, mas isso é só um reflexo dessa cultura e dessa tradição que cada clube tem. Então, da mesma forma que eu falei sobre a nossa história, né, como Adidas, como o nosso propósito, quando a gente tem uma parceria, isso é muito interessante da Adidas, né? Seja com nossos atletas, seja com os nossos influenciadores, seja com nossos clubes no Brasil ou no mundo, é muito comum você ver anos e anos e anos de parceria, né? Nós estamos caminhando para os clubes do Brasil, que você citou alguns já, para dezena de anos de parceria. Fora do mundo, nós temos clubes de realmente muitas décadas de parceria, porque é isso que a gente acredita, que no momento que a gente fecha uma parceria, a gente não está patrocinando, ou a gente não está se tornando simplesmente uma marca fornecedora de materiais, a gente realmente está fazendo uma simbiose de valores e de propósitos para junto a gente conseguir, acima de tudo, entregar aquilo que os fãs, no caso, quando a gente fala de futebol, estão buscando. Porque é isso, né? Um torcedor é um fã daquele clube. Então, no momento em que a gente está junto, o que a gente mais quer é que aquele fã se sinta mais e mais prestigiado. Então, o trabalho do dia a dia, ele parte daí, da gente ir junto ao clube, entender os valores, entender, então, o que esse fã está buscando? Ele está buscando uma camisa de torcida diferente da que tinha? Ele quer ver os jogadores jogando numa determinada data comemorativa com uma camisa diferente da do dia a dia? Ou não, naquele momento ele está buscando um produto diferente. Ele não está buscando a camisa de jogo, ele está procurando uma jaqueta para poder, no frio, também estar prestigiando aquele clube que ele apoia e que ele é fã. Então, isso é o que a gente, em conjunto, vai trabalhando, seja em produto, seja em ações sociais que a gente faz em conjunto, seja juntando, às vezes, né? Então, a gente já teve clubes com marcas parceiras em que a gente faz uma trinca de parceria e lança alguma coisa inovadora. Então, o trabalho do dia a dia, eu vou te falar que é divertido. É divertido, é divertido e desafiador, né? Porque você falou dos fãs, do torcedor, do lançamento de camisa. Hoje a gente tem, todos os clubes têm o lançamento de suas terceiras camisas e o torcedor sempre fala, isso é marketing, eles querem vender mais, tal. Como que é também contar novas histórias a partir dessas terceiras camisas, que se tornou meio default no Brasil hoje? Todo mundo tem sua terceira camisa, às vezes tem até sua quarta camisa, tal, mas não é só vender mais, é ter espaço para contar novas histórias e não macular, de repente, uma camisa do time que aí não pode se mexer, né? Aquela cor tradicional não pode mexer, e aí você lança uma nova. Como que isso também vocês têm aproveitado isso para contar essas novas histórias para o torcedor comum, se a gente pode falar assim? É um excelente ponto. Da mesma forma que eu estava dizendo, né, que a gente parte da tradição e dos valores de cada clube, as tradições e os valores elas são formatadas ao longo do tempo, né? Quando a gente traz, seja uma camisa 3, como você citou, qualquer outro produto, ele sempre vem com uma história própria, com uma história que tem como objetivo
formar novidades, né, para o futuro. No futuro elas vão ser história, e aí elas vão ajudar a formar novas tradições, né? Então, quando a gente traz alguma coisa nova, ele sempre vem com a sua história, com o seu objetivo, com a sua identificação de vontades que o fã tem, né? Acho que isso vai muito além do futebol, que eu vou falar, mas assim, a gente não vende nada no mundo atual. Isso não existe, eu fazer uma coisa para vender. A gente faz coisas para atender a demandas e necessidades do, nosso caso, fã, como falando de futebol, ou do consumidor, quando falamos de algum outro tipo de categoria, ou como corredor, quando a gente fala de corrida e tantos outros, né? Então, o que a gente vem é entregar soluções, inovações e histórias para o que a gente identifica, junto aos clubes, nesse caso, que está surgindo ali fora de demandas, né? A gente não tem essa coisa de cria para empurrar e etc. Até porque, pessoal, você sabe bem, hoje em dia isso não funciona. Hoje as janelas são vidros e vidros quebrados com as redes sociais. Então, se faz uma coisa só por fazer, desencaixada do que está se buscando, vai gerar um monte de coisa negativa, isso sim. Então, é um pouco isso, esse é o nosso dia a dia, é muito esforço para entender, é muita vontade, é muito envolvimento, e é assim que a gente vai criando e fazendo. Legal. Eu ia te perguntar das terceiras camisas, qual foi a mais desafiadora que você fez, mas eu não vou te colocar nessa saia justa, pode deixar. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com o André para falar um pouco da volta da moda da corrida de rua e da parceria da Adidas com o Comitê Olímpico do Brasil também. Até mais. Ele nunca jogou pelo Santos, mas criou o príncipe da vila. O pai, o empresário, o estrategista, o filho, o craque, o ídolo. Neymar da Silva Santos. Fechou contratos, negociou transferências e transformou um menino da Baixada Santista em ídolo mundial. Neymar da Silva Santos Júnior. Emocionou torcidas, acumulou títulos e transformou um mecânico num empresário implacável. Agora, o novo podcast do All Prime vai revelar um enredo que entrou para a história do futebol mundial. Este é Neymar, um podcast original do All Prime. Ouça no All, no YouTube do All Prime e em todas as plataformas de podcast. Voltamos. Essa semana a gente recebe o André Svartman, que é CMO da Adidas no Brasil. André, eu queria que você falasse um pouco das collabs e das parcerias. Hoje vocês têm, sei lá, de Messi a Jade Picon, mas a Adidas trabalha com muito tempo já com esse tipo de iniciativa. Queria que você falasse um pouco sobre como vocês têm seguido esse caminho com as comunidades. Você falou desse deslize na rede social que não pode acontecer. Também com as marcas são assim, a Adidas já teve algumas polêmicas com parceiros patrocinados, com atletas, com cantores. Como que vocês têm trabalhado esse dia a dia com as comunidades também no marketing, né? Esse cuidado com o marketing de uma empresa tão antiga, tão reconhecida no mercado? A gente, acho que eu posso começar por um exemplo recente, que eu acho que faz sentido, que é uma campanha que nós acabamos de fazer, poderia até dizer que ela ainda está no ar, de certa forma, que é o nosso Superstar, né, que inclusive tem um aqui logo atrás de mim, em que a gente fez uma onda de campanha muito legal com a Tasha e Tracy, né, que são, poxa, meninas que representam comunidade preta da periferia e que vieram com a gente nessa onda do Superstar, que teve uma primeira onda, usando a mesma palavra, no começo do ano com o MC Livinho e o MC Daniel, então também que vieram com a gente, que criaram inclusive um funk chamado Superstar, que pode ser ouvido em qualquer uma das plataformas de streaming que estão por aí. Então, o cuidado na escolha desses parceiros é o primeiro passo para ter sucesso essa parceria. A gente brinca um pouco de que se a gente fosse uma pessoa, a gente gostaria de fazer collab com alguém que poderia ser nosso amigo, né? E então é mais ou menos esse olhar que a gente tem. Não é à toa que as parcerias, de novo, locais e globais da Adidas, muitas delas têm dezenas e dezenas de anos, né? Porque realmente
esse cuidado ele acontece. Então, a gente tem uma parceria muito forte, que não é com uma pessoa, é com uma marca no Brasil, com a Farm, por exemplo. É uma parceria que também já está para lá de década, onde a gente tem muitos produtos de diferentes tipos em conjunto com eles. A gente tem, você usou alguns nomes, né, mas a gente tem uma gama gigantesca que realmente, e aí falando um pouco de Brasil, vai de Jade Picon, como você falou, passa para o Pablo Vittar, aí tem Bia Souza, tem a Rebeca, que a gente já citou hoje na nossa conversa, um monte de jogadores de futebol, que pode ir do Messi, mas que também está no Brasil, seja em clubes nossos ou não, né? A gente tem jogadores na seleção, futura seleção, que a gente ainda não tem a final, ou em sub-idades, né, não profissionais. Então, assim, a gama é gigante e ela não vai só nessa parceria de criar produtos juntos, né? A collab de produtos talvez seja a mais palpável, mas ela vem junto com a gente na construção de olhar mesmo, na construção de caminho, na construção... E, de novo, não é uma parceria de garoto propaganda ou garota propaganda. Né? É uma parceria de construção conjunta de que aquela pessoa gosta da Adidas, aquela pessoa usa Adidas, e a gente acredita naquela pessoa, na arte que ela faz, na cultura que ela cria, no esporte que ela pratica. Né? Então, a gente está sempre unido, mais uma vez, nesse nosso olhar de uma marca de esportes, da cultura que nasce dele. Né? A gente não faz parcerias aleatórias porque está na moda, determinada pessoa está na moda, então a gente, como Adidas, vai lá e vai atrás. Não, tanto é que a maioria das nossas parcerias, elas vêm de antes dessas pessoas estarem na moda, justamente porque a gente acredita no caminho e, com a experiência, com essa análise criteriosa, muitas dessas pessoas, de fato, elas explodem no bom sentido, porque elas têm um potencial mesmo. A gente identificou algo que aconteceu. E se aconteceu bem, se não aconteceu também, tudo bem. A gente não abandona as pessoas no meio do caminho, né? De novo, porque é esse sentimento de uma amizade, né? Você não abandona um amigo porque ele não está num bom momento, né? Então, você vê a história da Adidas, ela passa muito por isso, por estar com pessoas quando elas estão bem, quando elas não estão tão bem, e a gente está junto com elas em todo esse caminhar. Você falou dessa linha de investimento que vocês têm feito há muito tempo. Vocês têm investimento em tecnologia, têm investimento em creators, têm investimento só em influenciadores, que às vezes o cara não é um creator, é só uma pessoa, é só uma influenciadora. Tem o lado de ponto de vista dos corredores, tem os times, só que tem que seguir com o branding, com a construção de marca. Hoje, com essa multifragmentação da atenção do consumidor, está mais fácil ou está mais difícil, quase impossível? Como você vê essa mudança nos últimos anos em relação à comunicação com o consumidor final? A comunicação efetiva, ela, e vem da palavra, perdão, o tecnicismo, né? Mas o comunicar é o tornar comum, né? Daí que vem a palavra comunicação. E você não torna comum nada que não é verdade, para os dois lados desse ciclo, né? Então, a gente sempre acreditou nisso, né? Quando eu falei lá atrás do fundador fazendo um produto de alta performance para esportistas, ele só funcionava porque ele estava em comunhão com os esportistas, né? Entendendo feedbacks bons, feedbacks ruins, melhorando e assim indo de um lado para o outro. É claro que no mundo atual, quando a gente fala de redes sociais, principalmente, mas de toda essa globalização, você consegue ter isso ao vivo acontecendo o tempo todo de todos os lados. Então, o grande segredo dessa transformação, na nossa visão, é que a gente precisa estar atento a todo momento. O trabalhar a verdade, aquilo que a gente acredita, não muda, a gente sempre fez isso. É que antes não era todo o tempo todo em que você estava recebendo sobre feedback sobre a sua verdade e a verdade do outro lado, e agora é. Então a gente tem que estar preparado, e isso é uma preparação de todos os lados, como você falou, é preparação em termos tecnológicos, de ferramental, de pessoas, de perfil e de olhar. Mas o como mudou, mas o que, a grande verdade, e acho que isso é o que traz a Adidas onde a gente está hoje, é essa consistência de que o que a gente faz, ele se mantém, né, o core daquilo que a gente faz. O como, obviamente, muda, e eu não sei te dizer se ele está mais desafiador, né, que muita gente fala. Ele está muito divertido, porque ele tá mais rápido, ele está mais volátil, ele está mais ao vivo, como eu falei. Isso não só para a Adidas, isso é sociedade, para todos nós. Então, ele, na verdade, ele está diferente. Se ele está
pior, melhor, mais desafiador ou menos, eu não sei te dizer, acho que não cabe tanto essa análise. Acho que a análise é entender que ele está diferente e que a gente precisa, como a Adidas, e faz isso, se comunhar, de novo, né, se entrar realmente com verdades em todas essas distintas comunidades que a gente faz parte, né? E as Então, decisões assim são que a mais gente... rápidas também agora, né? Antigamente você tinha uma estratégia que era mais a médio e longo prazo. Agora não, as decisões são tomadas. Você tem um jogo domingo, você tem um evento segunda, aí tem um outro jogo de outro time na quarta, aí tem o lançamento de um produto na sexta. Tem que ser tudo tomado de forma mais rápida, tudo decidido de forma mais rápida também, né? E o marketing é muito balizador das estratégias da empresa como um todo, né? Você tem que decidir muitas vezes se aquele produto vale ou não ser lançado, em que época e como ser lançado também, né? As decisões, eu diria que as ações têm que ser mais rápidas, porque as decisões, elas têm que ser cuidadosas também. Isso é importante te dizer, né? Quando a gente fala de collab, você perguntou, collab é uma coisa que está bem na moda, né? Então, a gente, por exemplo, e eu vou usar alguns exemplos de maneira nenhuma desmerecendo, é só citando, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, pistache ou morango do amor, a gente não fez nada com isso como Adidas. Por que a gente não fez? Porque não tem a ver com o nosso posicionamento, ela não está dentro do nosso core de estratégia. Então, a gente não é uma marca oportunista, né? É óbvio que quando tem uma oportunidade acontecendo, como você falou, um dos nossos clubes está indo bem no campeonato, ganhou, é óbvio que a gente vai celebrar. A gente tá, né? A gente quer aproveitar e estamos felizes juntos. Mas o que está fora daquilo que é o nosso core estratégico, mesmo que ele esteja surgindo, a gente não sai correndo para aproveitar dele, né? A gente não pega ondas aleatórias só para surfar uma onda. A gente sim aproveita uma boa onda que esteja vindo dentro do nosso campo de surf para pegar ela bem. Mas a gente não é oportunista nesse sentido, a gente mantém a consistência, né? É um jeito de ser e posicionamento. De novo, eu não estou julgando para melhor ou para pior outras marcas, mas nós optamos por essa consistência estratégica, mesmo na velocidade necessária dentro do mundo atual. Falando em comunidade e sair correndo, como você disse, né? A gente tem visto mais um boom nas corridas de rua, né? Tem mais gente praticando, mais gente indo para treino, mais gente saindo do sofá e indo para a rua, como a gente gosta de brincar. Como que acerta o tom? Porque vocês têm o Sebastian Sawe, que é o queniano, agora está bombando nas maratonas, mas também precisa vender tênis de entrada para o cidadão que está começando a fazer sua primeira prova o desafio dele é 5K. Você tem duas comunicações completamente diferentes, né? Como que é acertar esse tom também para não, como você falou, não derrapar nesse momento de falar com a pessoa que é o primeiro comprador, às vezes, a primeira compra da marca também naquele momento. A gente tem uma coisa que a gente se baseia muito aqui, que é algo que a gente vê como tendência e, ao mesmo tempo, comemora por saber que, de certa forma, a gente participa e participou do movimento, que é a democratização da corrida, né? É claro que isso está acontecendo e, de novo, a gente fica muito contente de saber que a gente participou e participa disso que está acontecendo. Então, o nosso olhar é esse. O que quer dizer? A democratização não quer dizer só um ou só outro, quer dizer democratizar todos, né? Então, existem aqueles corredores de altíssima performance e que ganham todos os pódios e quebram recordes, e a gente é muito feliz em saber, de fato, dados não é da boca para fora, que globalmente a maioria desses recordes têm sido quebrados por corredores usando Adidas, né? Principalmente o nosso produto específico, que é o Adios Pro, mas a gente também sabe que a gente tem um produto dentro da mesma família do Adios Pro, que é a família Adizero, que é o Drive RC, que é um produto que tem uma tecnologia muito boa para a corrida, mas que é para corredores que não estão quebrando recordes de maratona, mas que estão querendo ganhar velocidade em corridas de 10 quilômetros, até uma meia maratona, mas que seja por uma questão de custo do produto, seja por uma questão de profissionalização da sua própria corrida, não precisam ou não querem investir num Adios Pro, por exemplo, né? Então, aí é um exemplo de mesma família, onde a gente tem produtos distintos para atender.
fora famílias que nós temos que são menos performáticas, para a pessoa que treina no dia a dia, como a família supernova. Então, a gente tem esse tipo de olhar para democratizar, para que quem treina no dia a dia e nem quer participar de prova, tenha um bom Adidas e esteja se sentindo parte da nossa comunidade de Adidas Runner, ou que treine com um dos treinadores ou, né, de comunidades de corrida que fazem parte do nosso cluster, ou para corredores que também treinam todo dia, claro, mas que querem performar, querem fazer uma maratona, querem baixar de 3 horas a maratona e etc. Nós temos, inclusive, um app, que é o Adidas Runner, que é para esse tipo de uso. Você pode ir lá, não, eu já treino, meu treino está carregado aqui. Não, eu quero só medir ou não, eu quero buscar um treino dentro do próprio app para eu poder fazer. Então, que tem tudo isso dentro desse app. Então, esse olhar democrático para a corrida é o nosso grande segredo, não mais, porque agora estou falando, mas que também é a nossa celebração de sim, a corrida está crescendo, né? Como você começou falando, ela está acontecendo, ela é um esporte legal e uma coisa importante, ela não é um esporte individual, isso é gozado, né? As pessoas muitas vezes têm essa sensação porque você corre sozinho, entre aspas, você não é em time, mas não é verdade, como eu falei no começo, ninguém ganha nada sozinho, então esse é um primeiro ponto. E outra coisa interessante é que no Brasil, isso é global, mas estamos falando de Brasil, a cultura de se correr em grupo é gigantesca, né? É muito maior do que se correr sozinho. Então, a gente também tem esse olhar de participar desse grupo e tudo mais. Mesmo porque se você está indo treinar constantemente para uma prova, querendo seja ela de 5, de 10, uma meia, uma maratona, ou uma ultra, tem amigos que fazem ultra também, tá deixando alguém sozinho em casa, né? Então tem que se treinar junto. As pessoas fazem parte, como a gente falou do técnico da Rebeca no começo, faz parte de tudo aquilo, né? Tem outra pessoa que tem que suportar, tem outra pessoa que tem que te ajudar, né? Independente se você vai comprar um tênis de 300 ou de 3.000 reais, né? Que a gente tem tênis para todos os gostos hoje em dia no mercado também, né? Exatamente, e é o que você falou, né? Seja 5 quilômetros, seja uma maratona ou o ínterim disso, a gente tanto acredita que um grande exemplo é a Maratona do Rio, né? A Maratona do Rio, que há vários anos, e já posso adiantar com a certeza de que o ano que vem, mais uma vez, vai estar junto com a Tava gente. todo mundo lá esse ano, né? Impressionante, né? Ela é você pode correr 5 num dia, você pode correr 10, seja somado, ou seja, porque você quer só 10, meia maratona ou maratona. E para ir além disso, a gente está trazendo um circuito de maratonas do Rio pelo Brasil. E a gente, nesse segundo semestre, vai ter a maratona acontecendo em outros lugares do Brasil, que não é maratona, a gente está chamando, mas a mesma coisa, são provas menores, que ajudam também a se preparar para a Maratona do Rio. Quem quiser fazer como se fosse um circuito de preparo, uma prova de 5, depois uma de 10, depois eu faço uma meia, faço 30 e poucos quilômetros, e no ano que vem estou preparado para fazer uma maratona. Se a pessoa quiser seguir esse ciclo, também funciona. Funciona. Bom, para terminar, eu queria que você falasse um pouco da parceria com o COB, com o Comitê Olímpico do Brasil, que vocês anunciaram no primeiro semestre. Começa em 2026, vai até 2028. Quais são os grandes desafios? A gente vai ter uma Olimpíada que vai ser muito televisionada, se a gente pode falar, vai ser muito digital, se a gente pode falar assim, vai ser em Los Angeles, a gente vai acompanhar muito. Os horários são um pouco diferentes, mas a gente vai acompanhar bastante, né? Queria que você falasse dos desafios para essa Olimpíada que vem agora. Legal. Estamos muito felizes com essa parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro. Anunciamos ela no primeiro semestre. É realmente uma honra para a gente. Acreditamos muito na transformação através do esporte junto ao Comitê Olímpico Brasileiro. Fazer parte do time Brasil é algo que para nós é realmente de grande valia. Estamos muito contentes. Acho que, primeiro, mais do que desafio, nós temos aí um olhar aí de inúmeras, né, oportunidades, possibilidades nessa parceria que a gente olha como uma parceria de longo prazo. Estão acontecendo os Jogos Juvenis do Comitê Olímpico Brasileiro, já estamos junto com eles. Vai acontecer os Jogos de Inverno no começo do ano, em Milano e Cortina, que nós vamos estar juntos com os nossos atletas que representam o Brasil, já nesse primeiro grande evento olímpico em que a gente vai estar junto com o COB.
E aí tem um grande segmento de coisas que vão acontecendo, sejam eventos oficiais olímpicos, né, como vai ser a Olimpíada em 2028, sejam eventos do Comitê Olímpico, provas de corrida, preparatórios, jogos juvenis, que agora está tendo, mas vai ter outros, em que a gente vai estar junto com o comitê em todos os momentos, né? Então, nós estamos olhando para isso como mais uma forma de suportar o esporte brasileiro, né? Mais uma forma de estar junto com os atletas, de estar junto com uma instituição que faz parte desse ambiente esportivo, para dar o melhor que a gente puder, e a gente tem experiência de fazer isso. Existem outros comitês pelo mundo em que a gente está junto, mais uma vez, a menores prazos ou a longos prazos, e a gente está buscando toda essa experiência nacional e internacional para fazer o melhor junto ao Comitê Olímpico Brasileiro e trazer, não só para os esportistas, mas também para o brasileiro, muitas novidades e muitas formas de estar junto com o esporte brasileiro, estar torcendo pelo esporte brasileiro, estar honrando o esporte brasileiro, seja através de ações, seja através de produtos Adidas e Kobe, que vão chegar aí muitos a partir do ano que vem. Legal. André, obrigado pelo tempo, prazer falar contigo, torcer para que essa parceria da Adidas com o Kobe também seja de muito sucesso e traga muitas medalhas para o Brasil em 2028. Até lá tem um longo chão, mas o chão, como a gente já falou, já começou a ser construído, não dá para chegar só em 2028. Tem que trabalhar bastante até lá, até chegar no momento certo de ir para o pódio, né? Obrigado. Obrigado a você, Pesotti. Obrigado a todos. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a audiência de todos e lembrá-los que a gente tem mais de 220 programas com executivos e executivas contando boas histórias sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação, sobre futebol, sobre Olimpíada, sobre esporte. A gente está na TV, no canal UOL, está no YouTube e no Spotify. Aliás, esse é o nosso último programa gravado de forma remota. A partir do próximo, nós estaremos nos estúdios do canal UOL em São Paulo. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Yara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. Uau.